Amém, glória a Deus. Eles falam do holocausto que tem que ser feito com sabedoria e de forma correta, instituída por Deus. Eu estava sentado ali e a minha vontade era chorar, mas chorar muito. Aleluia! Porque eu acredito que o que está acontecendo aqui não é Glória! porque cada oportunidade que eu pude receber, Deus estava na boca de cada um. Cada hino que foi louvado, cada adoração que foi feita aqui, eu posso perceber que Ele veio e que Ele está conosco aqui. Porque eu sinto algo sobrenatural. É algo que está movendo dentro da nossa alma, algo diferente. E eu posso confessar que faz tempo que eu não sinto isso. Porque a verdadeira adoração, ela vem de cada um de nós. E essa palavra, ela vai falar exatamente sobre o que está acontecendo aqui. Adoração, o sacrifício oferecido no altar do Senhor. Porque quando ele é oferecido da maneira correta, ele recebe e nós também sentimos que a presença dele é real no nosso meio. Oh, Espírito Santo, mas fiel Senhor. Obrigado, Pai querido, por sentir a sua presença de maneira diferente. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Glória! A lei sobre o holocausto. A partir do 8 diz assim: falou mais o Senhor Moisés dizendo: da ordem a Arão e seus filhos dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá as suas vestes de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. Glória! E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outra veste, e levará as cinzas fora do arraial para um lugar limpo, e o fogo, pois sobre o altar, arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Espírito Santo de Deus, Deus ordena a Moisés que falasse para Arão e seus 4 filhos, introduzindo neles a maneira correta de oferecer sacrifício sobre o altar do Senhor. Nós sabemos que Arão, dos 4 filhos de Arão, 2 ofereceram fogo estranho no altar. A Bíblia vai dizer que esse fogo estranho foi sacrifício oferecido de forma errada. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses 4 filhos, sendo que 2, que lá em Levítico capítulo 10 diz que o fogo consumiu, porque eles tinham oferecido um sacrifício de coração errado, de pensamento errado, de atitude errada, de movimento errado, sendo eles sacerdotes, sabendo que o fogo que estava aceso no altar não foi aceso por homem, foi o próprio Deus que acendeu a chama
sobre o altar do sacrifício e deu uma ordem: eu acendo o fogo. Mas quem tem que manter o fogo aceso são vocês. Então essa chama, esse fogo que estava no altar, não podia ser retirado dali. E os dois filhos do irmão de Moisés pega aquele fogo, vai e pega um outro fogo estranho e traz para o altar junto com aquele fogo que já estava ali e alimenta o fogo de forma errada. Deus pega e consome aqueles dois meninos. Sabe o que acontece? Quando nós oferecemos sacrifício de forma errada para Deus, Ele simplesmente não recebe. E quando cada um sai da sua casa, que entra num ambiente como esse e começa a oferecer a Deus um sacrifício verdadeiro, lá de cima o próprio Deus se coloca de pé e recebe a sua adoração. É o que está acontecendo aqui. Sacrifício oferecido de forma correta, com a mente e o coração puro diante de Deus. Oh, Espírito Santo. O chakra, a palavra hebraica, o chakra quer dizer Levi. E a palavra Levi na tradução quer dizer unido, junto, no mesmo pensamento, na mesma ligação. Nós estamos aqui no mesmo pensamento de adoração a um Deus que tudo é dele e que tudo pertence a Ele. Porque o problema que você entrou aqui nessa noite vai ser resolvido por aquele que vai receber a sua adoração. Aleluia! Porque quando o sacrifício era oferecido no altar, Deus deu 3 determinações para os sacerdotes. Primeiro, reparar o altar. Se o altar tivesse com alguma pedra fora, teria que ser colocada no seu devido lugar. Outra coisa, a cinza do sacrifício oferecido no dia anterior teria que ser arrancada, juntada, colocada do lado do altar, colocar lenha nova, porque o fogo já estava ali. Porque aquilo que tu fez ontem não serve para hoje. A oração que tu fez ontem não serve para hoje. O seu jejum de ontem não serve para hoje. Mas aquilo que você oferece no altar hoje, Ele vai receber. Qual é a sua adoração nessa noite para Ele? Qual é o sacrifício que você veio oferecer para Ele essa noite? Ele está guardando você se apresentar com a sua oferta no altar dele, para que Ele receba de você e sinta o cheiro agradável. Porque quando o sacrifício era oferecido, o sacerdote vinha, imolava aquele animal, picava ele em vários pedaços, colocava em cima da lenha e teria que ser queimado a noite inteira. Mas o fogo não podia se apagar. Tinha que permanecer aceso. No dia seguinte, os levitas que trabalhavam junto com o sacerdote limpava aquelas cinzas, trocava as suas vestes, levava para um lugar fora do arraial e lá lançava aquelas cinzas num lugar limpo, porque era sacrifício que foi aceito, que foi recebido por Deus. A direção de Deus nessa noite é só uma. Ele quer que você continue alimentando o fogo, porque essa é a sua parte. A parte de adoração é tua, porque o seu sacrifício ele vai ser alcançado. O que que você veio trazer para Ele hoje? Qual é a sua proposta? Qual é o seu pedido? É porta aberta, é uma cura, é liberdade.
traição do teu esposo, é a providência dentro da sua casa. Então queime em cima do altar o seu sacrifício. Enquanto o animal era morto e imolado, segundo a tradição judaica diz que o pecador teria que colocar a mão na cabeça daquele animal para que a transgressão daquela pessoa passasse para aquele animal para ser sacrificado. E quando eu lembro de sacrifício, eu lembro de Marcos capítulo 28. Quando as duas Marias foram visitar o sepulcro, e quando elas chegam lá no sepulcro, o anjo estava sentado em cima da pedra e disse para elas: eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito as escrituras. Vim de pé aonde ele estava. Ele ressuscitou. Mas se você voltar 3 dias nessa época no tempo, você vai observar que na Via Cruz, lá no Monte Caveira, onde era o trajeto, onde era o final dele, do lado do Monte Caveira havia o templo, aonde se oferecia um sacrifício de imolação para os pecados. As pessoas que entravam dentro do templo tinham que vestir uma roupa de linho limpa, purificada, porque havia 2 homens na entrada do templo verificando a vestimenta daquelas pessoas. Se tivesse suja, maltrapilho ou amarrotada, ela não poderia entrar, porque na presença de Deus você não pode entrar de qualquer maneira. Você tem que entrar limpo, puro, purificado, algo ou maneira. Pegava pelas pernas e rodava 7 vezes em cima do altar, até todo o sangue daquele animal sair do corpo, e colocava do lado do animal, pegava uma planta chamada isopo, apertava sobre aquele sangue. Aleluia. E essa planta sugava aquele sangue. Ele metia uma vara, uma madeira dentro daquela planta e aspergia o sangue em cima daquelas pessoas que estavam com suas vestes limpa, pura. E quando recebia uma gota daquele sangue, o pecado daquela pessoa e da sua família eram perdoados por 12 meses. Só que Jesus está na Via Cruz. Jesus ainda está na Via Cruz. Ele está carregando a cruz. Ele está sendo cuspido, estão xingando, estão jogando pedra nele. E a maioria dessas pessoas que estão jogando pedra, estão xingando, estão apontando sobre ele, eram pessoas enfermas, doentes, de todo tipo de enfermidade. E a Bíblia vai dizer que o sangue escorria pelo seu corpo, e cada passo que ele dava, ele deixava uma bolsa de sangue no chão. E aquelas pessoas pisavam naquele sangue e eram curadas das suas enfermidades. Até no momento da sua morte, aqueles que o perseguem são alcançados até pelo sangue que ele perde do corpo dele. Ele é o verdadeiro sacrifício. Ele é o único sacrifício verdadeiro. E nós estamos nessa noite sacrificando no altar dele, o nome dele, exaltando o nome de Deus, porque é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu sei que tu entrou aqui com uma petição. Aleluia. E a Bíblia vai dizer: traga até o altar o desejo do seu coração, para que eu possa te dar a